Heróis são heróis e vilões são vilões. Por mais que os vilões tentem explicar que a sua história também é triste, o povo escolhe quem eles querem considerar heróis e quem eles querem considerar vilões, independentemente do que cada um faça. E é mais ou menos a temática de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Corrisco e Dada, um filme de 1996 dirigido por Rosenberg Cariri e estreado por atores muito aclamadíssimos brasileiros como Dira Pães e Chico Dias, que fazem então o Corrisco e a Dada. Dada aos 12 anos, Dada acaba por ter que viver com o Capitão Corrisco no cangaço, numa vida difícil do foge-foge, porém ela acaba por ter 7 filhos, dos quais sobrevivem apenas 3 e várias coisas horríveis vão acontecendo com essa mulher e de modo geral com esse casal. Eu quando vi esse filme, eu acreditei que ele inspirou o filme 365 Dias, 50 Shades of Grey, entre outros filmes parecidos com isso. Porque não difere muito esse romance. Assim como Bonnie e Clyde, eles então se entregam para o mundo, entre muitas aspas, do crime, para a realidade na época, e o final não poderia ser muito diferente, como vocês podem imaginar. Esse filme traz muitos questionamentos, traz muitas revelações também, principalmente sobre a época. Eu acredito muito que essa história é nordestina, pelas minhas pesquisas, caso não for eu realmente peço desculpas, mas é isso. Esse filme, ele não é contado na primeira pessoa, ou seja, não é uma história onde a Dada conta a sua parte, o Corrisco conta a sua parte, nós sentimos as emoções dos personagens, muito pelo contrário, é como se fosse um conto de fadas. Ele é narrado por uma mulher que está no mar e ela vai contando a história do Corrisco e da Dada pelos pescadores, para as crianças que estão próximas a ela, e dentro dessa história nós vamos acompanhando a história do Corrisco e da Dada. Em primeiro lugar, nós temos que saber que eles são supostamente primos e que então certo dia o Corrisco, muito chateado com o pai da Dada, ele foi para lá. E ao invés de matar o pai da Dada, ele decide então levar Dada com ele e ela seria então, e para sempre, a sua futura mulher. O senhor não vai conhecer a morte na ponta do meu punhal, mas a vingança fica como exemplo. A menina vai comigo. Em sua morte vai ser de desgosto. Tá com medo, Mike? Quem morre de medo se entrega vivo. Capitão, pelo amor de Cristo que morreu na cruz para nos salvar, não faça mal a essa menina não, capitão. É a única alegria que eu tenho na vida, capitão. Isso é de besteira, seu Vicente. Não me encalece essa alegria. Dada, com 12 anos na época, é levada pelo Corrisco e ela é abusada intimamente no primeiro dia. O abuso foi tão severo, tão grave, que ela teve que ficar em febres e sob tratamento sobre as mulheres lá do cangaço também. O tempo foi passando muito levemente e ela se tornou uma companhia agradável para Corrisco, que lhe ensinou a ler, a escrever e principalmente a atirar. Olha, tudo na mesma linha, viu? Vá. Oxe. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Já que na época a educação era uma coisa muito seletiva, assim como até certo ponto hoje. A relação deles foi evoluindo muito aos poucos, porém a vida do Corrisco não era uma coisa leve e tranquila. O Corrisco fugia então do oficial policial que meteu a sua cabeça a prêmio, porque o Corrisco ele fazia meio que um Robin dos bosques de uma forma um pouco mais pesada. Na época da região, ele tinha muito ouro, muito tesouro, mas ele também matava as pessoas, ele assaltava as pessoas, ele fazia uma grande confusão em determinadas zonas e sobre determinados assuntos. Ele não respeitava muito bem as leis que eram estabelecidas na época, tanto que ele acabou por ser apelidado como Diabo Loiro. Então eles iam de sítio em sítio para poder se esconder da polícia na época, para ele não ser apanhado, porque ele seria morto, porque as pessoas queriam ele vivo ou morto, mas detido. Dada infelizmente foi obrigada a seguir essa vida e ela começou a criar uma leve competição na zona com Maria Bonita, que era então esposa, se não me engano, de Lampião, que eles faziam parte do outro grupo do cangaço. O cangaço era como vamos assim dizer, um único grupo de pessoas que vivia sobre esse propósito, mas em determinados momentos eles tinham que se separar para poder ser mais difícil de serem encontrados, mais difícil da polícia conseguir obter todos. Até que certo dia, a Dada acaba por engravidar, só que a polícia encontra onde é que o grupo do Corrisco está, incluindo onde está a Dada. A Dada tem um sonho que demonstra isso e durante a fuga o filho dela acaba por falecer. Derramei sobre vós
Tempo mais vai passando, ela consegue engravidar novamente e basicamente isso volta a acontecer durante a fuga deles, durante o percurso de escapar. O filho deles acaba por morrer novamente. E depois vem o terceiro bebê. Só que neste terceiro bebê vem também a morte, infelizmente, de Maria Bonita e Lampião. E essa morte dos dois, ela seria meio que uma trairagem. Trairagem por quê, vocês? Porque alguém delatou o espaço deles. E então o Corrisco acreditava que fosse determinada pessoa. E nisso dele acreditar que foi traído por determinada pessoa, ele acabou por matar a pessoa que ele acreditava que lhe havia traído, a sua família, entre outros. Porém, graças a Dada, as crianças daquela família foram salvas e talvez a partir delas se descobriu então que foi Corrisco que matou aquela família. Estanque esse ódio, Corrisco! Estanque esse ódio, meu Deus! Não acereia da violência! Não acereia da violência, Dada! Para com isso, Corrisco! Não acereia da violência, Dada! Feitiço, ódio, feitiço. A partir dali eles começaram a ser muito perseguidos pela polícia, muito mais do que já eram. Só que eles decidem então meio que se desfazer do cangaço que eles estavam. Um pouco depois disso, enquanto eles fugiam ainda, Corrisco lhe é dado vários tiros nas mãos, onde ele perde a possibilidade de atirar. E isso faz então com que Dada acabasse por ser, vamos dizer assim, um novo Corrisco. Apesar dela não ser tão violenta e tão sangue frio como seu marido, mas ela acaba por ter meio que a mesma bravura. Tanto fino? Sim, senhor. A buscar água de cruatá e raspa de quixadeira. Pra passar no braço de Corrisco. Vai! A ferida tá arruinando. Tá com um cheiro mau. Cadê todo mundo, Dada? Cadê? Não tem mais ninguém, Dada. Nisso, depois eles separaram-se do cangaço e eles decidem então ir viver um pouco mais afastados com a sua quarta filha, que sobreviveu dessa vez. Eles estão escondidos em uma casa até que a polícia descobre onde é que eles estão. E nessa invasão, infelizmente o Corrisco acaba por morrer e é dado um tiro na perna de Dada. E para que ela não tivesse um marido decapitado, ela decide cortar o pé. Pelo amor de Deus, homem! Não me faça uma desgraceira dessa! Porém, quando eles vão enterrar o Corrisco, entre muitas aspas, na subida de letras do texto do filme, nós vemos que o Corrisco foi decapitado sim, isso no caso na vida real, e que Dada teve que lutar muito porque ela foi presa, depois ela perdeu a perna inteira porque ela teve uma grande infecção na perna, ela teve que amputar toda a perna. E para ela poder reaver a cabeça do marido, ela teve que ir para a justiça, ela teve que ir para o tribunal para poder enterrar a cabeça do marido. E só vários e vários anos depois é que ela conseguiu então justiça e liberdade para as pessoas do cangaço. E essa história para mim ela é muito emocionante. É um filme muito antigo, eu assisti, ele está no YouTube, ele está disponível no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. Não tem a melhor qualidade, mas esse filme ele é muito bom. Há coisas que eu não gosto nele porque momentos ele é muito vago, momentos há que ele também é muito antigo, vamos assim dizer. Por quê? Porque há coisas que nós já não conseguimos prestar atenção nos filmes atuais e de modo geral já não há, como por exemplo, há uma parte onde o Corrisco vai para abusar da Dada e eles ficam numa corrida muito longa, demora pelo menos aí uns 2 minutinhos e meios do filme. Era facilmente cortável essa parte, não era necessária. Há um movimento de câmera de um lado da Dada e depois do outro para que fosse dinâmico, mas foi um pouco chato. É facilmente cortável essa parte. Outro momento que foi o momento em que o filho da Dada morre, o primeiro filho, e ela congela. É uma emoção um pouco normal porque nesse momento nós já estamos um pouco mais derretidos e dentro do filme, porém é uma parte que também, eu acho que a atuação do Corrisco, do Chico Dias foi demasiado, não precisava tanto. Nós também percebemos que apesar de tudo existe uma grande relação entre o Corrisco e a igreja, o que é um pouco surpreendente já que dada a altura, quando ele sente que foi traído, ele vai até a cidade e ele meio que vai perturbando as pessoas da igreja, incluindo até um padre, ele vai meio que fazendo umas coisas numa freira, promiscuidades mesmo.
Então são questões bem debatíveis, essa relação entre ele e a igreja, a fé, principalmente nas épocas antigas. Também existem histórias dentro de histórias, mas de modo geral, tudo isso acaba por ser meio que satisfeito ou nulo quando nós percebemos que essa história ela é contada por uma terceira pessoa, é como se fosse um conto. Então o exagero, a enfatização de certas coisas, ela é compreensível. E é muito bem feita, na verdade, porque parecia realmente um conto que eu ouviria da minha avó, de uma vizinha fuxiqueira e fofoqueira, de um mais velho que está a contar algo que já aconteceu. Eu gosto também daquele sotaque bem antigo, bem forte, que a narradora tem, aquela conjugação verbal bem época colonial. Eu gosto muito dessa mudança de tempo e vermos que isso realmente é uma coisa muito antiga. Sem começo, nem fim. O sertão é o mar. O tempo é eterno. Onde o povo peleja com seu próprio destino e quase sempre perde. Foi lá no sertão, naquele mar de sofrimento e violência. Esse filme, ele ganhou vários prêmios. A Dira ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante também. O Chico Dias também ganhou. Rosenberg também ganhou, seja como o melhor filme do ano, seja também a Grande Palma de Ouro, que é para o diretor. Então, esse filme foi realmente um clássico. A história do Corrisco e da Dadá é uma história real, como eu já disse anteriormente. E esse não foi o único filme feito para eles. Tem um filme, se não me engano, O Lampião e a Maria Bonita, que também fala sobre Corrisco e Dadá. Tem muitos outros filmes que eu vi, mas esse foi o que mais me interessou. Então, para esse filme, eu dou uma nota de 6. É um filme que realmente que eu achei muito bom, tem paisagens muito boas, tem segmentos muito bons. Apesar de uma outra crítica, é que ele se prendeu muito em certas conversas, ficava muito fixo, muito tempo de conversa, muito tempo de não acontecer nada e se falar muito. O desenvolvimento do relacionamento do Corrisco e da Dadá, eu achei muito plausível. Lembrando que eu não conhecia essa história de nenhuma forma, então eu não sei se em algum momento fez jus à história real ou não. Tudo que eu encontrei sobre a história real é muito vago, então esse filme correspondeu um pouco mais às minhas expectativas daquilo que eu pesquisei sobre a história. Mas você já assistiu esse filme, você conhecia essa história, principalmente se você não é brasileiro. É uma história que eu recomendo, é um filme que eu recomendo e é um filme para se ter um pouco de paciência. Então é isso, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.